Outubro 29, lendo a história de Deus. Mateus capítulo 26, versículos 6 a 13, Marcos capítulo 14, versículos 3 a 9, João capítulo 11, versículos 52 a capítulo 12, versículo 36. Mateus capítulo 21, versículos 1 a 22. Marcos capítulo 11, versículos 1 a 26 e Lucas capítulo 19, versículos 28 a 48. Mateus capítulo 26, versículos 6 a 13. Jesus é ungido em Betânia. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro e que continha um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Ao verem isso, os discípulos se indignaram e perguntaram por que esse desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro ser dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Marcos capítulo 14, versículo 3 a 9. Quando Jesus estava em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro que continha um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes, indignados, começaram a dizer uns aos outros: Por que este desperdício de perfume? Este poderia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque vocês a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume no meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. João capítulo 11, versículos 55 a 57. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região a Jerusalém, a fim de participar das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo, perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá à festa? Os chefes, os sacerdotes e os fariseus, porém, tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que pudessem prendê-lo. João capítulo 12, versículos 1 a 36. Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou: Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão.
e, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Jesus respondeu: Deixe-a em paz. Ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao saber que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também por ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. A entrada triunfal. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido para a festa ouviu falar que Jesus se dirigia a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó filha de Sião. Eis que o seu rei vem, montado em um jumentinho. A princípio, os seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, se lembraram de que essas que fizeram a ele estavam escritos a seu respeito. A multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e o ressuscitou dentre os mortos continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. Assim, os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem como o mundo vai atrás dele. Jesus prediz a sua morte. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, havia alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e aos dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade lhes digo que, se o órfão de trigo não cair na terra e não comer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida a perderá, mas quem odeia a própria vida, neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve deve me seguir. Onde eu estou, ali o meu servo também deve estar. O meu Pai honrará aquele que me serve. Agora, o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei, e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: Esta voz veio por causa de vocês, não por minha causa. Chegou a hora de este mundo ser julgado. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando, porém, eu for levado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: A lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer: O Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse homem? Filho do Homem? Então, Jesus lhes disse: Por um pouco mais de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles.
Mateus capítulo 21, versículos 1 a 22. A entrada triunfal. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão um jumento amarrado com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e os tragam a mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e em breve os devolverá. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram o jumento e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus purifica o templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas, quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: Não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: Sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor? Então, deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Jesus amaldiçoa uma figueira. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Ao observar uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então, Jesus disse à figueira: Nunca mais dê frutos. Imediatamente, a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: É verdade, lhes digo que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Em tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Marcos 11, versículos 1 a 26. A entrada triunfal. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e o tragam aqui. Se alguém lhes perguntar: Por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: O Senhor precisa dele e em breve o devolverá. Eles partiram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão, e o desamarraram. Então, alguns dos que estavam ali lhes perguntaram: O que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou nele. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho,
e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de Davi, nosso pai. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Jesus purifica o templo. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Ao observar a certa distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Ninguém mais coma do seu fruto. Os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Ele os ensinava dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. A figueira seca. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Rabi, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: Tenha fé em Deus. Lucas capítulo 19, versículos 29 a 48. A entrada triunfal. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé, de Betânia, junto ao monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Ao entrarem nele, encontrarão um jumento amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e o tragam aqui. Se alguém lhes perguntar: Por que estão desamarrando? Digam-lhe: O Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes havia dito. Enquanto desamarraram o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. Eles o trouxeram a Jerusalém. Então, lançaram os seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, quando ele se aproximou da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu, que se eles se calarem, as pedras clamarão. Lamento sobre Jerusalém. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou por ela e disse: Ah, se neste dia você compreendesse o que traz a paz! Todavia, isso agora está oculto aos seus olhos. Virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e a cercarão por todos os lados. Também a lançarão por terra. Você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Jesus purifica o templo. Então, ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: Está escrito: A minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo,
Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo, mas não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br e lembre-se sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.